Era 26 de abril de 2026. Belo Horizonte. Arena MRV. Minutos antes do clássico contra o Flamengo. A bola ainda não tinha rolado, mas o estádio já estava lotado. A torcida cantava. O clima era de guerra. E Hulk estava pronto. Camisa 7 vestida. Nome na lista. Bola no gramado. Até que não estava mais. 10 minutos antes da partida, uma informação começou a correr nos corredores da arena. O atacante, o maior ídolo do clube na última década, o homem que fez 140 gols em 310 jogos e levantou 8 títulos, foi cortado. Do nada. Sem explicação imediata. O que aconteceu? Nos bastidores, uma ligação mudou tudo. O Fluminense tinha acabado de fazer uma sondagem. E Hulk tinha 12 jogos na Série A. Se entrasse em campo contra o Flamengo, atingiria 13 partidas e não poderia mais defender outro clube na elite do Brasileirão. A decisão foi tomada em comum acordo entre o jogador e a diretoria. Hulk foi liberado para avaliar a possibilidade de sair ainda no meio da temporada. E aí você me pergunta, o que levou o maior ídolo do Galo a estar com um pé fora do clube? Não foi só uma sondagem do Fluminense. Foi o desgaste que vinha se acumulando há meses. Foram as declarações enigmáticas. Foram as pendências financeiras não resolvidas. Foi a sensação de que o ciclo, depois de 5 anos de glórias, estava chegando ao fim. Essa é a história de Hulk no Atlético Mineiro. E ela não é sobre títulos. É sobre como as grandes trajetórias terminam no futebol. Para entender o tamanho do que está em jogo, é preciso voltar no tempo. Campina Grande, Paraíba. 25 de julho de 1986. Era lá que tudo começava para Givanildo Vieira de Souza, um menino que, anos depois, o mundo conheceria como Hulk. Mas a história dele com o futebol brasileiro de alto nível só começou mesmo em 2021. Depois de uma carreira vitoriosa na Europa, com passagens marcantes por Portos, Zenit e Mônaco, Hulk decidiu voltar para casa. O Atlético Mineiro venceu a concorrência de outros gigantes brasileiros e trouxe o atacante de 34 anos para ser o protagonista de um projeto ambicioso. E que protagonista! Na sua temporada de estreia, em 2021, Hulk foi simplesmente avassalador. Ele liderou o Galo na conquista do Campeonato Brasileiro, o primeiro título nacional do clube em 50 anos. Foi o artilheiro da competição, com 19 gols, e ainda deu 7 assistências. Na mesma temporada, levantou a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Tríplice coroa em um ano. A torcida se apaixonou. Os números não mentem. Em 5 temporadas pelo Atlético Mineiro, Hulk construiu um currículo que poucos jogadores na história do clube alcançaram. 310 jogos. 140 gols. 56 assistências. 8 títulos, 5 campeonatos mineiros, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, um campeonato brasileiro, 2021, uma Copa do Brasil, 2021, e uma Supercopa do Brasil, 2022. Ele se tornou o 9º maior artilheiro da história do Atlético Mineiro em apenas 5 temporadas. Um feito absurdo para um jogador que chegou aos 34 anos. Mas Hulk nunca foi apenas números. Era a força física. Era o chute de canhota que os goleiros aprendiam a temer. Era a raça em campo. Era a liderança que ele exercia dentro e fora das 4 linhas. O camisa 7 virou sinônimo de entrega, de luta, de identificação com a torcida. Pode falar o que quiser, mas esse é um dos jogadores que mais rendeu desses medalhões que vêm do exterior, escreveu um torcedor nas redes sociais. E não estava sozinho nessa opinião. O garoto da Paraíba, que construiu uma carreira de sucesso na Europa, voltou ao Brasil e se tornou o maior ídolo do Atlético Mineiro na última década. Mas, como no futebol nada é eterno, os primeiros sinais de que algo não ia bem começaram a aparecer. Depois do triplete de 2021, Hulk se tornou a alma do Atlético Mineiro. Era ele quem pegava a bola no campo de defesa, quem resolvia faltas, quem decidia jogos. Era o capitão, o batedor de pênaltis, o homem dos momentos difíceis. Em 2022, mais um mineiro. Em 2023, mais um. Em 2024, o penta-estadual. O Galo não perdia o Campeonato Mineiro com Hulk em campo. 5 títulos seguidos, algo que poucos times na história do futebol brasileiro conseguiram. A torcida cantava, Hulk, Hulk, Hulk. O gigante da colina, na Paraíba, viu seu filho se tornar rei em Minas Gerais. O camisa 7 virou sinônimo de entrega, raça, identificação. Mas o primeiro sinal de que algo não ia bem apareceu fora de campo. Em 2025, começaram os rumores. O Fluminense sondou Hulk no início da temporada. As conversas evoluíram.
Hulk chegou a ligar para um ex-colega pedindo informações sobre o clube carioca. Na ocasião, ele optou por ficar. Ele acabou seguindo no Galo, porque tem contrato, revelou o jornalista Gustavo Furtado, da Band Esportes. O vínculo ia até o fim de 2026. Hulk decidiu honrar seu compromisso. Mas a relação começou a mudar. O segundo sinal foi financeiro. O Atlético Mineiro acumula uma dívida de 1,7 bilhão de reais. Uma conta que o clube nunca conseguiu equacionar. Essa realidade começou a afetar o ambiente. Hulk, como principal nome do elenco, sentiu na pele a instabilidade. Salários atrasados? Promessas não cumpridas? Nos bastidores, a informação que circula é que o desgaste vinha se acumulando há meses. Os problemas fora de campo são as dívidas. O Galo está devendo demais. Deve cerca de 1 bilhão e 700 milhões. É uma dívida praticamente impagável e isso está pegando aí com os jogadores, revelou o jornalista. Hulk parou de esconder a insatisfação. Em entrevistas recentes, o atacante admitiu que vive uma fase de reflexão sobre o futuro. Não descartou encerrar seu ciclo no clube ainda nesta temporada. Foi o suficiente para o Fluminense voltar à carga. No começo de 2026, o clube carioca retomou os contatos. Dessa vez, a conversa foi diferente. Hulk estava mais aberto. O ambiente no Atlético já não era o mesmo. E o regulamento do Brasileirão criou uma janela estratégica. Talvez a única chance de uma negociação acontecer ainda em 2026. O cenário estava montado. De um lado, um ídolo insatisfeito, sentindo que o ciclo se aproximava do fim. De outro, uma diretoria endividada, que via na saída do jogador uma forma de aliviar a folha salarial. E, no meio, o Fluminense, pronto para aproveitar a oportunidade. Foi assim, em abril de 2026, que o ponto de ruptura foi alcançado. Era 23 de abril de 2026. Arena MRV. Copa do Brasil. O Atlético Mineiro acabava de vencer o Ceará por 2-0. Hulk não fez gol, mas foi importante. O time avançou. A torcida vibrou. Nada parecia fora do lugar. Até que Hulk pegou o microfone. Na zona mista, cercado por jornalistas, o camisa 7 deu uma declaração que poucos esperavam. Ele disse, com a calma de quem já tomou uma decisão: pela conversa que tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano, no fim do ano. Quem sabe, quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Hulk, o maior ídolo do clube na última década, o homem que chegou em 2021 e liderou o time a 8 títulos, o artilheiro, o capitão, o dono da arena, estava falando abertamente em saída. A bomba havia explodido. Nos dias seguintes, os bastidores pegaram fogo. As especulações correram soltas. Fluminense apareceu como o destino mais provável. O clube carioca já havia tentado contratar Hulk no início do ano, mas as negociações não avançaram porque o Galo fez exigências que o tricolor não aceitou. Agora, o cenário era outro. 3 dias depois da declaração, no dia 26 de abril, o Atlético recebeu o Flamengo na Arena MRV, o jogo mais importante do Brasileirão até então. Hulk estava concentrado. Viajou com a delegação. Teve a camisa preparada no vestiário. Seu nome constava na lista de relacionados entregue ao Flamengo. 10 minutos antes da partida, tudo mudou. O clube recebeu uma nova sondagem, do Fluminense. A diretoria do Atlético e o staff de Hulk conversaram rapidamente. A decisão foi tomada em comum acordo. Hulk foi cortado. Horas antes do jogo. Minutos antes do aquecimento. O motivo? A regra dos 12 jogos. Hulk já havia disputado 12 partidas na Série A em 2026. Se entrasse em campo contra o Flamengo, atingiria 13 jogos. E, segundo o regulamento da CBF, não poderia mais defender outro clube na elite do Brasileirão em 2026. O clube emitiu uma nota oficial. Diante do interesse, o jogador foi liberado pela diretoria para avaliar a possibilidade de transferência nesta janela de meio de temporada. A decisão foi tomada em comum acordo, visando dar tranquilidade ao atleta e ao clube neste momento de definição. A janela de transferência só reabre em julho. Até lá, Hulk é do Atlético. Talvez não por muito tempo. E aí a pergunta, que precisa ser feita agora, ecoa no ar. O que teria acontecido se Hulk não tivesse sido cortado naquele domingo? Será que ele já teria jogado sua última partida pelo Galo? Se você está acompanhando esse desfecho de uma das maiores histórias do futebol brasileiro, já deixa aquele like, ajuda o canal a continuar contando essas histórias que o mercado esconde. E me conta nos comentários, você acha que Hulk deve sair do Galo ou renovar até o fim do ano? Até aqui, a história de Hulk no Atlético Mineiro parece uma linha reta de sucesso.
ídolo máximo da última década. 8 títulos. 140 gols. 5 estaduais consecutivos. Um dos maiores da história do clube. Mas o ídolo, o homem que a torcida chamava de gigante, começou a dar sinais de que o corpo e a mente já não acompanhavam o mesmo ritmo. Em 2026, aos 39 anos, Hulk atravessou o seu maior jejum de gols desde que desembarcou em Belo Horizonte. Foram 13 partidas seguidas sem balançar as redes. Para um atacante que sempre viveu de números, de gols, de decidir jogos, a seca foi devastadora. Mas o problema não era só dentro de campo. Fora dele, o cenário era ainda mais pesado. O Atlético Mineiro acumula uma dívida de 1,7 bilhão de reais. Uma conta que o clube nunca conseguiu equacionar. Apenas em 2025, os juros bancários consumiram 250 milhões de reais do clube. Os problemas fora de campo são as dívidas. O Galo está devendo demais. Deve cerca de 1 bilhão e 700 milhões. É uma dívida praticamente impagável e isso está pegando aí com os jogadores, revelou a imprensa nos bastidores. Hulk, como principal nome do elenco, sentiu na pele essa instabilidade. No último dia 23 de abril de 2026, após a vitória contra o Ceará pela Copa do Brasil, Hulk foi para a zona mista. Não para comemorar, não para exaltar o time. Foi para acender o sinal de alerta. Pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano, no fim do ano. Quem sabe, quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Renan Lodge, seu companheiro de time, reforçou o clima de insatisfação. Os problemas não são só responsabilidade nossa. A fratura não era entre jogadores. Não era por salário atrasado. Hulk mesmo garantiu que os salários estavam em dia. A fratura era mais profunda. Era entre o elenco e a diretoria. Era sobre pendências, sobre planos de carreira não cumpridos, sobre falta de transparência. Eu tenho pendências, mas não vou colocar aqui para não expor ninguém. Eu não fiz isso em janeiro, quando me atacaram pra caramba em cima de mentiras e eu mantive respeito, em nome da instituição. Tive oportunidade, total autonomia de colocar muita gente aqui para dar as caras. Hulk estava claramente se referindo ao episódio de janeiro de 2026, quando o Fluminense tentou contratá-lo pela primeira vez. Na ocasião, o Atlético Mineiro tentou incluir percentuais de promessas das categorias de base do Fluminense no negócio, exigência que o presidente Matheus Montenegro rechaçou. Hulk se sentiu desrespeitado e quase deixou o clube naquela janela. Agora, em abril, o Fluminense voltou a sondar. Dessa vez, a postura da diretoria atleticana era outra. O cenário havia mudado. O jejum de Hulk pesava. A dívida do clube pesava. O desgaste com o técnico Eduardo Domingues, que cobrou publicamente mais entrega do elenco e pediu o fim do egoísmo, pesava. Foi então que a bomba explodiu de vez. No dia 26 de abril de 2026, minutos antes do clássico contra o Flamengo, na Arena MRV, Hulk foi cortado. A diretoria, em comum acordo com o jogador, decidiu retirá-lo da relação. O motivo? A regra dos 12 jogos. Hulk já havia disputado 12 partidas na Série A em 2026. Se entrasse em campo contra o Flamengo, atingiria 13 jogos e não poderia mais defender outro clube na elite do Brasileirão. A janela de transferências internacionais só reabre em julho. Mas Hulk não poderá atuar por outro clube brasileiro na Série A em 2026. O próximo destino pode ser o exterior, ou ele pode ficar e encerrar o contrato, que termina em dezembro. O clube publicou uma nota oficial, dizendo que o corte foi feito em comum acordo, para dar tranquilidade ao jogador enquanto ele avaliava a sondagem do Fluminense. Mas essa tranquilidade, que a diretoria tentou vender nos comunicados oficiais, não existe nos bastidores. A relação entre Hulk e o Atlético Mineiro, construída com tanto esforço entre 2021 e 2025, ruiu em questão de semanas. A fratura é profunda. O desgaste é real. E a pergunta que o torcedor atleticano não quer fazer, mas que está no ar, é esta: quem perde mais com essa separação? O Atlético, que perde seu maior ídolo da última década, ou Hulk, que perde a chance de encerrar a carreira como um herói eterno? Agora, dias depois do corte contra o Flamengo, o que fica dessa história? O ídolo que construiu um dos legados mais impressionantes do futebol brasileiro na última década está, literalmente, com um pé fora do clube. A janela de transferências reabre em julho. O Fluminense está à espreita. E Hulk pode estar jogando suas últimas partidas pelo Atlético Mineiro. O que fica, se ele for embora? Primeiro, os números. Hulk deixa o Galo, se sair, com 140 gols, 56 assistências e 8 títulos em 5 temporadas.
Ele é o maior artilheiro do clube no século XXI, o maior artilheiro da Arena MRV, 24 gols, o maior artilheiro do Mineirão após a reforma, 59 gols, o maior goleador do Atlético na Libertadores, 16 gols, e o segundo maior artilheiro da história do clube no Brasileirão, 65 gols, atrás apenas do lendário Reinaldo, 89. Em 2021, ele fez algo inédito no futebol brasileiro. Foi campeão e artilheiro da Copa do Brasil, 8 gols, e do Brasileirão, 19 gols, na mesma temporada. Ninguém tinha feito isso antes. Ele ainda é o único. Em 2025, aos 38 anos, Hulk foi o artilheiro do Atlético na temporada, com 21 gols em 63 jogos. Aos 39, em 2026, ele marcou 5 gols e deu 2 assistências em apenas 9 jogos antes do corte. Mesmo com o jejum de 13 jogos sem gols, ele segue sendo uma referência. O que fica, além dos números? Fica a imagem do camisa 7 que a torcida chamava de gigante. Fica a raça, a entrega, a identificação com a massa. Fica o chute de canhota que os goleiros aprendiam a temer. Fica o homem que, aos 34 anos, voltou ao Brasil e se tornou o maior ídolo de uma geração. Hulk é, hoje, o 9º jogador com mais gols oficiais em atividade no mundo, com 458 gols, superando Neymar, 450. Ele tem 27 títulos na carreira. Ele é uma lenda viva. Mas o legado que fica também tem uma mancha. A saída conturbada, o desgaste com a diretoria, as falas enigmáticas, o corte de última hora. Hulk pode não ter o final feliz que a torcida atleticana sonhava. Pode sair pela porta dos fundos, após um desentendimento que ninguém conseguiu explicar completamente. Quem sabe, quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado. Essa frase, dita por ele mesmo, paira sobre o clube como uma ameaça. O que Hulk tem a dizer? O que ele guardou para si durante todo esse tempo? A resposta pode vir nos próximos meses. O que essa história nos ensina? Ela nos ensina que, no futebol, até os maiores ídolos têm um prazo de validade. Que a identificação com a torcida, por mais forte que seja, às vezes não é suficiente para segurar um jogador quando o ambiente desanda. E que os finais felizes, no futebol, são mais raros do que a gente gostaria de acreditar. Hulk construiu um patrimônio no Atlético Mineiro que poucos alcançarão. Mas o fim do seu ciclo, se confirmado, será um lembrete amargo de que, no futebol, nada é eterno. Agora eu quero saber de você. O legado de Hulk no Galo está imaculado, ou essa saída conturbada mancha sua trajetória? Hulk deve sair agora, em julho, ou ficar até o fim do contrato, em dezembro, para ter uma despedida à altura? E o que você acha que ele precisa falar quando sair? Deixa nos comentários. Quero ler cada opinião. Porque essa história, assim como tantas outras que o futebol brasileiro vive, nos ensina sobre amor, tempo e despedida, coisas que o futebol ainda não aprendeu a lidar direito. O contrato vai até 31 de dezembro de 2026. Hulk já disputou 12 jogos na Série A, se entrar em campo mais uma vez, não pode mais defender outro clube na elite do Brasileirão. A janela de transferências reabre em julho. O Fluminense já voltou a negociar. E a diretoria do Atlético, segundo a apuração do GE, já liberou o jogador para avaliar a saída no meio da temporada. Hulk está, literalmente, com um pé fora de Belo Horizonte. O que fica, se ele for embora? Ficam os números: 310 jogos, 140 gols, 56 assistências e 8 títulos em 5 temporadas. Fica o triplete de 2021, algo que ninguém havia feito antes no futebol brasileiro. Fica a imagem do gigante que a torcida aprendeu a amar. Mas fica também a sensação de que o final feliz, que parecia tão próximo, escapou pelos dedos. Fica a frase em aberto, dita por ele mesmo: quem sabe, quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado. O que Hulk tem a dizer? E o que o Atlético tem a perder? Se essa história te fez refletir, já deixa aquele like, ajuda o canal a continuar contando essas histórias que o mercado esconde. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com um amigo que ama futebol de verdade. Porque aqui no Loucos por Futebol BR, a gente. Valeu, Hulk. Obrigado por tudo. Até a próxima.